No segundo dia da programação da semana Raízes Cultural, hoje, no Teatro César Arapiraca, vamos poder acompanhar o espetáculo teatral Graciliano, um brasileiro alagoano, Memórias de Heloísa, com a encenação dos atores Paulo Poeta, Chico de Assis, Arilene de Castro e Marco Antônio. Vocês vão poder entrar um pouco na história de vida de Graciliano e da sua obra. E aí, vamos acompanhar? E eu estou aqui ao lado deles que vão dar um show aqui hoje no Teatro César Arapiraca com a peça Graciliano, um brasileiro alagoano, Memórias de Helena. Então conta pra gente qual a emoção de estar quase 16 anos, né, rodando o país e levando a história de um dos maiores escritores do nosso país. E eu estou aqui ao lado de Arilene de Castro. Faz a Heloísa. Que faz a Heloísa, a esposa de Graciliano, né? Uhum. É uma satisfação muito grande, ainda mais estar no palco, né, ao lado desses dois atores incríveis, né, e falando das memórias de Heloísa, né, desse esposo dela, que foi tão importante para o Brasil, como eu falo na peça, para o Brasil e para Alagoas e para a literatura alagoana, né? Então, uma grande satisfação. Chico, que está mais tempo rodando agora com a peça, né? Então, Graciliano é muito importante para o nosso país. Como que foi adaptar os textos dele, como a gente estava conversando também, que forma de cartas, que a gente não consegue ver se é Graciliano falando ou outras pessoas? Pois é, então, o Paulo Poeta foi que fez a adaptação, né, do texto. Mas a gente não sentiu muita dificuldade pela identidade que a gente tem com o Graciliano, né, com as coisas do Graciliano, que ele fala desse universo nosso aqui, esse universo que nós vivemos, né, no Agreste, do sertão, né. Falou dos homens simples, das coisas simples, das histórias que ocorreram aqui em Alagoas e também a história dele como cidadão brasileiro, tal, né, na política, enfim, na sua vida, né, cotidiana, mas acima de tudo é a identidade nossa com o Graciliano. Por isso que somos, como Paulo diz assim, e diz com muita propriedade, somos todos gracilianos. Ele, a Arilene, você, eu, o nosso colega aqui que está, o público que vai assistir. É alagoano, né? Paulo, conta pra gente também, você que estava falando sobre isso, sobre as pessoas que se identificam com ele, sobre o que ele passa pra gente até hoje. Porque o Graciliano é o mais importante, para mim, o mais importante escritor da língua portuguesa, um dos mais importantes, né, ao lado de tantos outros, Camões, Saramago e tal. Ele está ali, não fica a dever nada, né? Ele é um grande escritor. Então, o que ele escreve tem a ver com a nossa... Todo grande escritor, não é? A sua obra fica perene porque ela tem a ver com os sentimentos do seu povo, né? Por exemplo, Shakespeare falava das arguras, das maldades. O Graciliano fala desses tipos que são muito comuns aos alagoanos, né? Os tipos retirantes, os trabalhadores rurais, né? As pessoas que se postam contra as oligarquias, né, que estão num estrato social abaixo e que são espizinhadas pelas oligarquias. Então, Graciliano, a obra dele é recheada disso tudo. Então, por isso que ela calha muito bem para os alagoanos. Ela é o retrato fiel de nós alagoanos, né, de cada um de nós, de cada parte boa e também das partes ruins que nós temos como todo cidadão, como todo ser humano. Eu queria também aproveitar aqui a nossa entrevista, né, para agradecer muito ao deputado Nezinho. Foi ele que nos convidou para fazer parte dessa semana, né, Semana de Cultura, Semana Raízes, justamente quando Arapiraca está fazendo 95 anos. E Arapiraca tem um papel importante, né, na cultura alagoana. É a segunda maior cidade, uma cidade que cresce a olhos vistos, então tem que crescer culturalmente e está fazendo isso com seus grupos de música, com seus grupos de teatro, e a gente também vem festejar esse momento. E festejar também o aniversário do Graciliano, que se vivo fosse, em outubro estaria 125 anos, não é isso? Em outubro, agora no dia 27 de outubro. Não é? Então a gente está bem aí pertinho, na porta do aniversário dele, e é a chance de comemorar esse aniversário aqui em Arapiraca.
Aí está o rombo na Constituição. O rombo a ser preenchida quando for revista, metendo-se nela figura interessante e a terminar no último lugarejo do sertão com um caudilho mirim. Este é um país a regurgitar de mandões. Ao lado de Ricardo Nezinho, deputado estadual, ele que é idealizador de tudo isso, né? Então conta pra gente, hoje é o segundo dia da programação Raízes Cultural, hoje trazendo essa peça, trazendo cultura para nossa cidade. Verdade, estamos nessa semana cultural, semana de Raízes Cultural, enquanto que a gente ontem teve aquela apresentação do filme e hoje uma belíssima peça, Graciliano, um brasileiro alagoano, em que dia 27 agora, daqui a 3 dias, ele completaria ano. Então esse é o mês de Graciliano. Então tivemos a felicidade de poder trazer aqui, contemplar aqui para o arapiraquense essa peça magnífica que tem rodado esse país como um todo e aqui mais uma noite de festividades, de muito sucesso. Muito obrigada. Em minha rápida conversação contigo, meu interesse é bastante limitado. Se tiveres paciência em ouvir-me bem, se não, ponha o teu chapéu. A voz de seu ribeiro afasta-se de manso. Uma coruja pia na torre da igreja. Terá realmente piado a coruja? Será a mesma que piava há 2 anos? A peça teatral Graciliano, um brasileiro alagoano, Memórias de Heloísa, foi um marco aqui no segundo dia da programação Raízes Cultural. Poder ver de perto a história de Graciliano, desse escritor, né? Um dos maiores escritores do nosso país. Eu espero que vocês tenham gostado, como eu também adorei poder assistir de perto esse grande espetáculo.